Gente, vamos lá, começando aqui, sólidos semelhantes, começando o caderno 7, frente D, aula 1, pode estar aí a aula de troncos, porém, simplesmente aqui a gente começa a ver por semelhança, tudo aqui. Então vamos lá, gente, isso cai bastante e é algo interessante, bem, vamos dizer, agradável estudar. Gente, tudo começa por semelhança. Todo mundo fala, cai regra de 3 direto em Enem. Semelhança, razão, considerar duas razões, multiplicar em cruz. Só que agora você tem que estudar no mundo dos sólidos. Não é mais uma figura plana, é um sólido. Você tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Não é só um comprimento e uma largura. E aí, considere aqui que eu tenho 2 cones, e vamos dizer que esses cones sejam semelhantes. Quando é que eu sei que você tem sólidos semelhantes? Quando a razão de segmentos correspondentes é sempre uma constante. Você tem um cone grande, você tem um cone menor. São semelhantes se a altura do cone grande dividido pela altura do cone menor, a razão está para Hzinho da mesma forma que G grande está para Gzinho, na mesma razão que a raio grande está para o raio pequeno. Tudo isso sempre um mesmo número, que é a razão de semelhança entre eles. Razão de semelhança. Se fosse 2 para 1, qualquer comprimento aqui seria o dobro daqui. 3 para 1, qualquer comprimento aqui seria 3 vezes em relação aqui. Tudo está na mesma proporção. Isso é ser semelhante. Só que quando a gente fala isso daqui só é válido quando você considera comprimentos. Uma única dimensão. A altura é um comprimento, raio é um comprimento, geratriz é um comprimento. Mas quando você mexe com sólidos, você tem áreas. E áreas não é um comprimento, áreas são 2 dimensões. Você considerou largura e comprimento, vamos dizer assim. E quando você vai comparar a área, você deve entender o seguinte: existe uma área da base grande. Considerei o grande em cima e o pequeno embaixo. Área da base grande e uma área da base pequena. A razão dessas áreas também vão estar numa mesma proporção. Se eu pegar a área lateral do grande e comparar com a área lateral do pequeno, assim como a área total do grande para a área total do pequeno, só que considerando que você simplesmente, ao calcular uma área, você usa 2 dimensões, você não tem a razão K de comprimento. E sim, agora você vai ter a razão K ao quadrado, considerando que você está simplesmente comparando 2 áreas. Então quando é comprimento, a razão é K. Sim. E quando for área, K quadrado. Sim. Só que sólido, além de comprimento e área, tem volume. São 3 dimensões envolvidas. E aí, volume do grande. Grande em cima, pequeno embaixo. Está para o volume do pequeno. Não é na razão K nem K quadrado. Se você comparar volume, a razão é K ao cubo. Onde? Gosto muitas vezes de comentar uma coisa. Imagine vocês, né? Maria Clara, você está aí? Maria Clara? Sim. Imagine você, Maria Clara, que na crise você vai vender brigadeiro para ajudar em casa. Você faz um brigadeiro como ninguém em São Joaquim, igual o Desejo e Sabor lá.
certo? Melhor, né? E você pega e faz um brigadeirinho aqui, ó, de raio 1 centímetro, pequenininho, para vender a R$1. Não tem quem não goste de brigadeiro, né? R$1, bem feitinho, gourmet ainda, baratinho. Todo mundo pega e compra de 10 de você, né? Assim, para te ajudar. 10. Só que você faz tanto sucesso, né? Muito sucesso, que você consegue vender aí, vamos dizer, 50 mil brigadeiros por dia. Ué, 50 mil brigadeiros por dia. 50 mil reais de faturamento diário. Todo mundo fala, não, né? Você já se imaginou fazendo 50 mil bolinhas? Você? Todo mundo vê o dinheiro, mas e o trabalho. Porém, você, para não perder, né, a clientela, você começa a pensar assim, sabe o que eu vou fazer? Aqui ninguém compra de 1, todo mundo está comprando de 10, uma caixa fechada, 50. Eu vou, em vez de ficar fazendo 50 pelotinhas, eu vou pegar e fazer uma pelotona. Se antes era 1 centímetro de raio, agora você passou a ter 2 centímetros de raio na pelota. Você dobrou o raio. Eu faço uma pergunta a vocês, pelo que a gente expôs aqui. Quanto que eu vou ter que vender esse brigadeiro para manter, né, a mesma faixa de lucro que eu estava tendo? Quanto vocês acham que tem que custar esse brigadeiro? Sem roubar ninguém. Quanto? R$4? 4? Você perdeu dinheiro, faliu. Se você já não estava ganhando muito aqui, agora você vai falir vendendo a 4. R$8. R$8. Por causa do volume, eu fiz a área. 8. Eu ia perder dinheiro, cheguei, ia falir. Quebrou. 8 conto. E aí todo mundo ia falar que você é ladra, você está roubando. Imagina, ficou rica, está ganhando dinheiro, agora está querendo roubar. É o correto. Por isso que brigadeiro, quando é gostoso, né? Aquela coisa que a gente diz assim, se você é um comprador e gosta, brigadeiro gostoso são aqueles pequenininhos. Então, quando você vai na padaria e tem aquelas pelotas assim por R$2, você pode até comprar, mas na primeira mordida você já arrependeu. Nossa, tem bolo aqui dentro, tem não sei o que, tem farinha, tem batata, né? Porque senão ele teria que vender a esse preço. Motivo que a gente acabou de falar. Se você só vê o tamanho do raio, você está vendo um comprimento. A razão vai ser 1:2. Se eu fosse comprar o brigadeiro para apenas comer o raio do brigadeiro, eu deveria de pagar R$2. Mas ninguém vai comer só o raio do brigadeiro, é até impossível. R$4 que o Kaique falou inicialmente, só se você fosse comprar a área do brigadeiro. Você comprou o direito de dar uma lambida na superfície do brigadeiro. É uma superfície, fica quadrado. Seria meio ao quadrado, que daria razão 1:4. R$4. Só que quando você compra um brigadeiro, você quer o volume desse cara. É isso que vai encher tua barriga, é o volume. O que você come um volume é K ao cubo, filho. Se o raio, que é um comprimento, dobrou, o volume fica 8 vezes maior. 1:8. Certo? Bom, mas vamos lá. Outra proposta agora aqui, para a gente começar a entender nossa aula e brincar com isso daí. Imagine que a gente vai numa sorveteria, aí que abriu agora, tal, pós-pandemia, tá lá, point do momento, e a gente vai comprar um milkshake.
milkshake. E o milkshake nessa sorveteria está ao custo de R$ 8,00. R$ 8,00. Um baita milkshake, servido num copo cônico. Aqui um cone. Lindão. Só que a crise tá feia, eu fui com você, tal, lá, e a gente vai rachar o milkshake. Rachar. A gente pede um, a gente toma em 2. Só que eu sou professor, né? Eu tô com pressa, eu vou ter que dar aula agora, já já. E você vai poder ficar lá na curtição da sorveteria. Então eu faço a proposta. Como a gente vai rachar, vamos dizer aqui, ó, simular, nem precisa dizer. Simular que a altura aqui deu 20. Tá? 20. Aí, como eu vou primeiro, eu pego, coloco o canudinho aqui e falo assim, ó, a gente vai rachar no meio, eu vou exatamente aqui beber até a metade do milkshake, eu vou beber 10 centímetros, vai sobrar 10 centímetros para você. Peguei a régua, coloquei lá, e fala assim, te deixo R$ 4,00 para pagar a conta. E você vai ficar com essa metade. Tá justo? Shigeru foi honesto com você? Não. Claro que não, né? Eu tomei a parte grossa. Te deixei a parte fina. Se você não reclamar é porque ou você não entendeu a proposta, ou você não quer entrar em guerra com o cidadão, com o Shigeru. Agora eu faço uma pergunta, se você já viu que o Shigeru foi desonesto, muito bom. Agora eu te faço uma pergunta. Quanto é que você acha que o Shigeru teria que pagar se não foi R$ 4,00? O que você acha que seria justo? Vai, eu falei assim, tá, eu até entendi o que você disse, eu tomei essa parte maior, tá, eu tenho que pagar um pouco mais. Quanto você acha que é o suficiente para você ficar livre? Eu realmente ser honesto com você. Quanto que o Shigeru tem que pagar? Ai, gente, fala. O que você acha justo? Deixa eu dar aula, vai, vamos. Ai, gente, quer que eu pague tudo? Também não é justo, mas pede aí. Quanto você acha que eu tenho que pagar? O preço proporcional ao volume, né? É, mas quanto? É proporcional. Eu tô pedindo pra você. Quanto você acha? Vai rápido, não tenho tempo, eu tenho que dar aula, vamos. Fala, Kaique. Você acha que é R$ 6,00? R$ 6,00? Tá bom, eu te pago R$ 6,00 e ainda fico no lucro. Eu teria que te pagar 7 conto, filho. 7 pau. Que eu deixei aqui R$ 1,00 só de milkshake pra você. Eu tomei 7. Como isso? Explicações que a gente acabou de falar. Senhores, Anelão, cuidado, hein? Eu tomei essa parte. Deixei essa parte para você. Quando você faz isso daqui, você tem aqui semelhança. Se eu fosse considerar aqui o que a gente acabou de estudar, vou comparar duas alturas. A altura do pequeno, vou começar do pequeno, 10, para o grande 20. Isso daqui é meio. Isso daqui é a razão K de semelhança. Comparei duas alturas, dois comprimentos. Só que se tratando de milkshake, novamente a gente está tomando volume.
Então, ó, pequeno, grande, volume do pequeno para o volume do grande, a gente já viu, não é K, é K ao cubo. Tô certo ou tô errado? É meio ao cubo. Então, o volume do pequeno sobre o volume do grande é 1/8. Ou seja, o volume do pequeno, né, é igual a, desculpa, multipliquem por isso, volume do grande. O volume do grande é 8 vezes o volume do pequeno. Olha bem, o volume do grande, que é o cone grande, é 8 vezes o volume do cone pequeno. Isso quer dizer que, olha lá agora para você entender os R$7. Gente, se aqui eu falo que o volume é V, aqui é V, é o mesmo cone. Só que o grande não tem 8 vezes o volume do pequeno, então o grande é 8V. Quanto é que está faltando nessa parte de cima? 7V. Para dar 8V em relação a V. Como eu disse, R$7. Eu lhe garanto o seguinte, se a gente for no milkshake, numa sorveteria, e eu fizer isso com você, né? Olha lá, ó. Imagine aqui o copo de milkshake, em vez de um cone e uma pirâmide. Eu tomo tudo isso, te deixo isso, exatamente, metade da altura. E te deixo R$7, sendo honesto. Você vai falar, o Shigeru não pagou tudo porque ele está sem grana. Né? Olha só, a sacanagem, se eu pagar 4, você vai falar, o cara foi sacana comigo. É fácil. Mas se eu for honesto com você e te pagar R$7 por isso, deixar só R$1, você vai ficar com dó do Shigeru. Falar, o Shigeru não pagou tudo porque só tinha 7 conto. Onde na realidade eu estou sendo justo. Se você duvida, olha aqui, ó, pega as peças. Essas peças foram construídas justamente para isso. Pode ver, ó, a área seria 4. A área aqui da base. Base grande, base pequena. Teríamos 4 de área. De volume, eu estou falando que aqui tem 7 vezes e aqui uma vez. Pega lá. Vou encher aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha só como que é interessante aí o papo, né? Como que figura piramidal, cônica, te engana. Se eu fosse, vamos dizer, aquele cara que vou rachar no meio com você, olha só que tem outra situação. Mesma pirâmide, só que essa daqui é bem baixinha. Seria eu vir aqui e só tomar, né, essa partezinha aqui, ó.
Se eu tomar essa parte zica aqui, ó, que seria o equivalente a isso daqui, ao tomar essa parte, filho, eu tenho que deixar metade do dinheiro para você. Se eu for novamente honesto, como eu disse, a primeira situação, se eu bebesse tudo isso daqui, te desse R$7, estou sendo honesto, não estou te dando nada mais. Você ia achar que eu fui bonzinho com você, não paguei tudo porque não tinha dinheiro. A mesma coisa sendo bonzinho, ou seja, não é bonzinho, sendo honesto. Se eu vir aqui, ó, tomar essa pontinha aqui e te pagar R$4, metade, eu estou sendo honesto, não estou fazendo nada mais que obrigação. Ser honesto, às vezes, né, gente, a gente fala assim, né, principalmente mexendo com isso. Imagina lá, ó, você que vai no japonês, né, temaki. Amanhã o cara abre com 50% de desconto, ele só diminui um pouquinho o tamanho do temaki. Ou seja, não está dando desconto nenhum. Ele tirou metade do volume do temaki. Aqui. Se você duvida aqui, vai lá, enche esse pote. Tá cheio. Vem aqui, ó, vira. Encheu. O volume disso é exatamente o volume disso. E é isso que a gente vai calcular agora, gente. Brincar com essas situações. Por isso a gente fala, a gente tem noção errada de tamanho, preço. Pensa que está ganhando, levando vantagem, e simplesmente está levando a mesma coisa, vantagem nenhuma. Bom, mas o tema da aula em si, você pode estranhar que não estava esse nome, mas semelhança, é tronco. O que é o tronco? Essa parte que sobra. Quando você tem um original grande, corta por um plano paralelo à base. Aqui a figura. Corta, pega o bico e joga fora. Você vai estudar o tronco. Caixinha aí, ó. Cestinho de lixo, copo descartável quando é cone. Vai jogar fora. Mas como que eu vou chegar ao estudo disso? Sempre pensando, existia algo grande, cortei, extraí a ponta e sobrou isso. Tem semelhança entre o que era e o que eu vou jogar fora. E muitas vezes me interessa isso que sobrou. Também de cone. Pega um cone e corta aqui. Joga o bico fora, sobra o tronco de cone. O que mais vai me interessar aqui? Volume. Volume de um tronco. Sempre você põe na tua cabeça o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Ou volume do cone grande em relação ao cone pequeno, tirando o cone pequeno que você vai extrair. Semelhança. Para tirar o que falta, muitas vezes a altura, muitas vezes o raio, tudo por semelhança. E depois, na conclusão. Senhores, agora exercícios, vai lá, aplique isso. Teoria de cone e pirâmide que já foi dado, mais visualização de semelhança agora. Gente, a altura de uma pirâmide regular mede 3 centímetros, a altura 3 centímetros. Sua base é um quadrado de 3 raiz de 3 centímetros de lado. A área da secção feita nessa pirâmide por um plano paralelo à base, a uma distância de 2 centímetros da base, é em centímetros cúbicos igual.
Então, pirâmide, base quadrada, altura 3, a aresta da base é um quadrado de lado 3 raiz de 3. Eu vou fazer um corte, uma secção, paralela ao plano da base, a uma distância de 2 centímetros da base, bem aqui em cima, né? A altura é 3, bem aqui em cima. Eu faço um corte. Gente, quando você estuda em geografia, né? Pirâmide populacional, pirâmide econômica, né? Todo mundo, como que é fácil enganar o povo, né? Na metade da altura, distribuição de renda, você acabou de ver. Se eu cortar na metade, a parte de baixo é 7 vezes a parte de cima. 7 vezes. E olha que, né, hoje a riqueza em si, se a gente for realmente representar em forma de pirâmide, está bem aqui em cima. É 1 para milhões de pessoas aqui embaixo. E aí começa as fatias da classe média, tal. Quando chega aqui os miseráveis, aqueles que realmente estão passando fome, todo mundo fala, é uma partezinha de baixo só que essa partezinha é quase metade da população muitas vezes, se fizer decentemente o gráfico, honestamente o gráfico. Não é às vezes de qualquer jeito, representando realmente. E todo mundo vê assim, só uma faixinha estreita aqui. Como eu disse, estreita é a metade. Né? Parece que você não sofre muito. Quando você olha isso, não tem aquela visão, nossa, onde que eu estou na pirâmide? E dá a impressão que, às vezes, né, quando você é muito sem noção, dá a impressão que você está aqui, ó. Não sei cada um de vocês, né? Se de repente você é Bill Gates da vida, você está aqui mesmo. Bom, mas vamos lá. Eu quero a área da secção, a área do corte. Para achar a área do corte, eu preciso da aresta da base, x. E a área é x quadrado, é um quadrado. Gente, eu tenho a aresta da original, a aresta da pequena. Eu tenho a altura da original e a altura da pequena. Se eu fiz, olha bem, 2 centímetros acima da base, a altura da pequena é 1 centímetro. Que facinho, ó. 1 está para 3. A altura da pequena está para a altura da grande. Assim como a aresta da base da pequena, x, está para a aresta da base do grande, 3 raiz de 3. Multiplica em cruz, acha x. Cancela aqui, x é 3. Só que você quer a área da secção, é um quadrado de lado 3. 3 ao quadrado, 9. Opa, desculpa, é raiz de 3, né? Empolguei aqui, o 3 cortou. Então é raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Alternativa B. Fácil, hein? Olha aí, ó. Um recipiente em forma de hexaedro regular de aresta Y. Gente, um recipiente em forma de hexaedro regular de aresta Y. Isso é um cubo. Hexaedro, 6 faces regulares. Cubo. Deve ser preenchido pelo volume ocupado por um líquido presente num outro recipiente em forma de um cone circular reto de altura h.
Então, com o que tiver aqui, eu vou pôr num cubo. Esse cone está colocado com o vértice para baixo e com o eixo vertical, como na figura abaixo. O recipiente em forma de cone, quando cheio até a borda, comporta 8.000 centímetros cúbicos. O volume desse líquido, quando o nível estiver em H/2, preencherá o volume de todo hexaedro regular de aresta Y. Então, ó, eu quero saber o volume quando estiver na metade. Tudo é 8.000. Gente, olha só, quando a gente fala isso, você vai fazer 20 exercícios na tarefa, se for fazer, né? Vai ver que sempre é isso daqui, ó, na metade. Então não tem erro. Na metade, o volume do grande é 8 vezes o volume do pequeno. Se eu quiser o tronco, é 7 oitavos do volume do todo. Que, como eu disse, 1 e 7 para dar 8. Se você entendeu o meu recado, filho, você faz esse exercício de cabeça. Sem conta. Não comporta 8.000 todo? O cara fez até para te ajudar. 8.000 centímetros cúbicos. Se você pegou até a metade, razão não é 1 para 8, 1 aqui, 8 tudo. Quer dizer que você bebeu 7, o Shigeru lá bebeu 7. Sobrou o quê? 1.000 aqui, não era 8.000? 1.000. Um cubo com volume de 1.000 centímetros cúbicos tem 10 centímetros de aresta. Muito vagabundo o exercício. Resposta, 10. Ah, quero fazer a conta. Então vai, vamos fazer. O volume do grande é 8. O volume do pequeno, eu preciso saber. Chamar de V. Olha bem, o que eu tenho para chegar ao volume? Eu tenho alturas. Vou comparar aqui, ó. A altura do pequeno para a altura do grande. A altura do pequeno é H/2. A altura do grande é o H. Então a razão K aqui é meio. Metade da altura, gente. Aí na real, 1 para 2, pequeno para o grande. Só que eu quero comparar volume. Volume do pequeno eu chamei de V. Volume do grande o cara te deu no enunciado, 8.000. É igual. Se eu quero comparar volume, não é K que eu devo usar, é K ao cubo. Volume sobre 8.000 é igual a 1 para 8. 8V é igual a 8.000, V era 1.000 centímetros cúbicos. Um hexaedro cubo, aresta ao cubo, de volume igual a 1.000, a aresta tem que ser raiz cúbica de 10 ao cubo, 1.000, e a aresta tem que ser 10 centímetros. Como eu disse, se você entendeu a aula, prestou atenção e vê que a grande maioria dos exercícios é pegar a metade, do pequeno para o grande, a razão é 1 para 8 de volume. Se alguém perguntar, o tronco é 7 oitavos de todo o volume. Que é lógico que isso aqui tem 1.000, aqui tem 7.000. Né? Para dar 8.000 no total. Isso daqui só tem no material de vocês, que seria o corte não paralelo num cilindro, que não é tronco aqui, pode ser dito tronco de cilindro, é assim que chama também, mas só tem no material de vocês, não tem em nenhum lugar.
Como é que eu acho o volume disso? Notar que isso daqui não é cilindro. Porque ao cortar atravessado, isso daqui não é um círculo. Para ser cilindro, você tem que ter o quê? Círculos iguais e paralelos. Isso não é um círculo. Vai ser uma elipse falsa. É quando você corta o salaminho meio atravessado. Você não tem rodelas circulares. Você tem algo meio ovalado. Oval. Se eu quero o volume, a única coisa que você vai ter que fazer aqui, tá, gente? Achar a altura desse sólido, que vai ser a altura aqui no meio. Não é nem a altura menor, nem a altura maior. Nem a menor, nem a maior. A altura desse sólido vai ser considerada a altura bem no centro aqui, dessa parte ovalada, o centro aqui. E o que vem a ser essa altura? A média aritmética aqui. 2 mais 8 dividido por 2. Isso daqui vai dar 5. É a altura que você deve considerar para uma fórmula. Área da base vezes a altura, quando é um cilindro cortado de uma forma meio que torta aí. Um cilindro reto de diâmetro da base igual a 6, portanto o raio é 3. Shigeru. Ah. Ah não, a imagem estava embaçada, mas já voltou agora. É seccionado por um plano oblíquo, a mesma, que determina no cilindro alturas entre 2 e 8 centímetros, quando é indicado na figura. Determina em centímetros cúbicos o volume desse tronco aí de cilindro, assim que ele fala. Gente, a área da base vezes a altura. O único papo é que a altura aqui é a média aritmética da altura maior e menor. Volume de um cilindro. Área da base, π vezes o raio, 3 ao quadrado, vezes a altura que é 5. Volume é 9π, 9 vezes 5, 45π centímetros cúbicos. Só que nem leva em consideração que isso daí nunca apareceu, nunca vi. Só o material de vocês traz essas coisas por ser tronco também. E o quarto, este sim, é o único que realmente você vai ter que dar um trabalhinho aqui. Isso também que é pequeno. Gente, o proprietário de uma residência mandou construir uma caixa d'água elevada em concreto, na forma de um tronco de pirâmide quadrangular, regular, invertido. Sabendo-se que as medidas internas da caixa são 1 metro e 2 metros para as arestas da base e 1,5 metro para a altura, podemos concluir que a capacidade máxima em litros desse reservatório é: pirâmide invertida, base maior em cima, base menor embaixo. Coxo de animal, cesto de lixo, né? Quando a gente faz lá o coxo de um animal para alimentação lá, normalmente a gente faz até dessa forma. Tá? Cesto de lixo, quando você pega o cesto de lixo, é quadradinho, é um tronco de pirâmide. Se ela é circular, é um tronco de cone. Copo descartável é um tronco de cone. Se você quer calcular o volume de um tronco, gente, o trabalho vai ser esse que você vai ter que repetir, seja pirâmide, seja cone. Não queira fazer e decorar a fórmula de tronco, que ninguém decora aquilo. Ele fala aqui, ó, que tem 2 metros de aresta esta, 1 metro aqui, e a altura dessa caixa aqui é 1,5 metro. Qual o volume? Gente, não adianta espernear. Você vai ter que simplesmente ressuscitar a pirâmide original.
Existia uma pirâmide grande, cortei, saquei a parte pequena e joguei fora. O que sobrou é isso. Eu quero o volume disso. Ora, até aí, fácil. O volume que você quer, então, é o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Isso aí escreveu o óbvio. Lembrando, o que é o volume de uma pirâmide? 1/3 da área da base, no caso grande, vezes a altura grande, menos 1/3 da área da base menor, vezes a altura da menor. E aí agora, você vai bem. 1/3. Área da base grande, o quadrado de lado 2, 2 ao quadrado. Vezes a altura grande, não tenho. Essa altura é a altura do tronco. Menos 1/3 da área da base pequena, o lado é 1. Vezes a altura pequena, que eu também não tenho. É justamente o que eu preciso achar. Porque achando a altura pequena, a altura grande é ela mais 1,5 m. E como é que você vai achar? Semelhança. A altura da menor está para a altura da maior, assim como a aresta da menor está para a aresta da maior. Semelhança. Brincadeira de criança. A altura pequena, H, está para a altura grande, H mais 1,5. Assim como a aresta da base menor 1 está para a aresta da base maior 2. Acabou, gente. Multiplica em cruz, vai ser feliz. 2H igual a 1,5. Aliás, H mais 1,5. Passo H para cá, fica H igual a 1,5. A altura grande é 3, a altura pequena 1,5. Faz a conta, dá a resposta em litros. Você vai achar em metros cúbicos. O volume aqui vai dar, ó, 3 com 3 cancela, 4, menos... Se eu pegar 3 e cancelar com 1,5, aqui sobra meio, né? 1 vezes meio dá meio. 3,5 metros cúbicos. Cada metro cúbico, 1.000 litros. 3.500 litros. Lindo, maravilhoso, e só falta a última aula, espera. E aí acaba a frente D. Tá acabando. E Maria Clara, diga a coisa que você mais gosta da vida aí agora.